Amém. Abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 19. Eu vou tratar dois textos nessa noite. O título que eu vou tratar é Casamento com Propósito. O que eu vou falar nessa noite não é somente para quem é casado, também é para quem é solteiro. Amém? Para quem está encalhado também. Para quem está subindo as paredes na unha, é para você também. Mas assim, o primeiro texto que eu vou tratar não é sobre casamento. Tá, é só o segundo, para vocês não... Que texto esquisito, Pipe, para falar sobre casamento. Vocês vão entender por quê. Vamos lá, a partir do versículo 30, deixa eu orar mais uma vez. Capítulo 19. Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor. E nesse momento, Senhor, nós colocamos nossas mentes, nossos corações, o nosso espírito, de reverência, Pai, à Tua palavra, em reverência ao Teu Espírito que habita em nós. Que o Teu Espírito fale em nossos corações, gerando transformação, mudança, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, o texto que eu vou ler é um texto que, de certa forma, traz um certo desconforto e é um texto que implica em questões de escândalo. E muita gente olha para esse texto na Bíblia e não olha com bons olhos, porque julga esse texto com os olhos de hoje. Diz assim, a partir do versículo 30, capítulo 19 de Gênesis. Ló partiu de Zoar com suas duas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas duas filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, então nos deitaremos com ele para preservar a linhagem de nosso pai. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. Ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Então, assim, a questão, quando a gente olha para esse texto, obviamente trata-se de uma situação de incesto. E, obviamente, trata-se de uma situação de pecado, pelo menos aos olhos de hoje. Eles estão já no 4º século pós-diluviano, certo? Haviam se passado 400 anos, aproximadamente, depois do dilúvio. Só que tem coisas interessantes que, quando a gente lê esse texto, a gente não percebe nos demais relatos que tinham acontecido um pouco antes. Então, por exemplo, Abraão e Sara também tinham cometido incesto. Por quê? Porque Abraão e Sara eram irmãos por parte de pai. A única diferença era que Sara era filha de outra mulher e Abraão era filho de outra mulher. Portanto, eles não eram filhos, irmãos da mesma mãe, mas eram filhos do mesmo pai. Uma outra coisa também que havia ali ao lado deles é que Naor, o irmão de Abraão, ele casou com a filha do seu irmão Harã, que havia falecido, que havia morrido lá em Ur dos Caldeus. Milca era sobrinha de Naor. Então, o tio casou com a sobrinha, logo cometendo também uma situação de incesto. Dessa relação incestuosa de Ló com as suas filhas, nasceram dois povos que depois se tornaram inimigos ferrenhos de Israel. Então, assim, a questão é que quando a gente olha para isso, foi pecado? Abraão e Sara estavam vivendo em pecado? A Bíblia fala alguma coisa em relação a isso? Nada. Absolutamente nada. Naor ter se casado com sua sobrinha, foi pecado? A Bíblia tratou isso como pecado? Não. Lá quando você volta um pouquinho antes, lá no período pré-Éden, quando Adão e Eva pecam e seus filhos nascem, seus filhos casaram com quem? Com suas irmãs.
né? Irmãs, e conforme foi indo, era meio que entre parênteses ali. Então, foi pecado? Não. Então, Deus, até a lei, Deus permitiu situações como essas de incesto, sem tratar isso como questões de pecado. Pelo menos, biblicamente, você não vê, a gente não tem como afirmar que foi pecado. Alguns vão falar, não, era pecado da mesma forma. Eu falei assim, tá, mas então, como é que Deus faria a situação dos filhos pós-queda ali? Os irmãos ali, Caim e Abel, como é que fazia então? Então Deus, para não providenciar uma situação de incesto, já que seria uma situação de pecado, Deus teria que ter criado outras mulheres que não fossem filhas e nem de Adão e Eva, e que não fossem irmãs, portanto, de Caim e de Abel. Então, assim, a lei, em relação a essa questão do incesto, só veio quase 1000 anos depois. Que foi lá na lei levítica, lá em Levíticos 18, versículos 6 em diante, não, é isso mesmo, vai falar a respeito de vários tipos de relações em que Deus chega, então, a partir desse momento, Deus proíbe ali em Israel. Falei assim, olha, a partir de agora, isso é pecado, vocês não podem mais cometer esse tipo de coisa. Então lá vai proibir, por exemplo, o sexo com a mãe, com madrasta, com irmã, com os netos, com a tia, com a nora, com a cunhada e por aí segue. Ok? Então, eu só quis falar sobre esse texto, tratar a respeito dessa questão do incesto, porque muita gente lança sobre esse texto uma situação tipo assim, nossa, como é que pode? Olha que absurdo. Olha que absurdo essa coisa. Então, assim, naquele contexto não havia ainda uma lei específica tratando a questão do incesto, e só veio 1000 anos depois, aproximadamente, na lei de Moisés. Ok? Então, só quando alguém te perguntava, assim, olha, querido, né, não havia naquele contexto nada que implicasse tratando essas questões como questões de pecado. Aí você me pergunta, por que Deus mudou isso? Olha, lá no céu você pergunte. Porque não sabemos. Né? Há questões assim genéticas, diz que há muito problema. Né? Os riscos de síndrome de Down e outros são muito, muito grandes, então, biblicamente falando, não se deve casar nesses moldes em que a Bíblia fala. Mesmo que não seja uma relação de sangue, aqui está falando em questão que liga também madrasta, cunhada e por aí segue. Amém? Agora, então, finalmente, tratando na questão do título, que é o casamento com propósito, vamos lá para Gênesis capítulo 24. No capítulo 24, a partir do versículo 1, diz assim, Abraão já era velho, da idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha, põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Então, assim, Deus havia prometido para Abraão que daria à descendência dele aquela terra, ok? Então, assim, o que Deus está colocando aqui em questão, o que Abraão está colocando em questão para o seu servo, é que é o seguinte, era inegociável de que, fosse qual fosse a mulher que esse servo encontraria, ela estaria debaixo de uma condição. Para ela se casar com Isaque, ela teria que abraçar a visão. A visão daquilo que Deus havia prometido para Abraão e que automaticamente era a herança na vida de Isaque. Então aí a gente já coloca em dúvida algumas questões na nossa vida. Quando você, nós nos movemos para as nossas relações, eu já sou casado, mas para aqueles que ainda não são casados, ou aquele que casou e de repente se arrependeu. Tem gente que é assim, né? Casa e se arrepende. Fala, puxa, o que eu fui fazer? Eu conheço gente que namorou 15 anos, foi morar junto nesses 15 anos. E aí, quando veio para Jesus, né? A gente chegou, ó, tem que consertar esse negócio. Não dá para ficar tomando café no pecado. Café só pode tomar debaixo da bênção.
E aí as pessoas foram e casaram. Não durou um ano, separou. Vai entender essas coisas? No entanto, eu conheço casais que namoraram 2 meses. Casaram, então, até hoje. Teve casamento que eu fiz, falei assim, cara, isso aí eu vou casar porque eu sou obrigado. Mas isso aí não vai dar em nada. Entendeu? Vou casar, mas com certeza não vai dar nada isso aí. Então, até hoje, para minha alegria. Para minha alegria e para a frustração do meu pensamento do Satanás. Então, essa questão de quando você que é solteiro, meu querido, você que está encalhadinho no desespero, quando você for escolher uma pessoa para a sua vida, ou que seja escolhido por alguém, querido, não negocie. Você já viu gente, conhece gente que era uma bênção, que estava servindo, e começou a namorar com uma pessoa, se apaixonou, o coração se inclinou, e assim, não, eu vou dar um jeito. E a pessoa não queria saber de nada de Deus, mas a pessoa apaixonada por Deus começa a se relacionar com uma pessoa que não quer saber de Deus na vida. Qual que é o fim disso? Esse princípio está certo? Esse princípio está totalmente fora disso que a gente está vendo aqui. Abraão tinha claro na mente dele, olha, Deus tem um projeto, Deus tem um plano para a minha família, para os meus filhos, para os meus netos, bisnetos e as gerações que virão depois. Se alguém for entrar nessa família, tem que abraçar isso tudo. Você conhece gente que entra na família e acaba com a família, separa a família, destrói a família. Já viu mulher que faz isso? Homem que faz isso? Então, eu tenho um conhecido que vivenciou isso várias vezes na vida. De pessoas que entraram na família, um relacionamento, e aí assim, a convivência era insuportável, não tinha almoço em família, não tinha como se reunir. Até hoje. É difícil. Pessoas que vêm e destroem a família. Como é que você é? Você é daquela que não se ajusta com a sogra de jeito nenhum? Ou você pode ser a sogra, literalmente. Como é que é isso? Ou você é o cara que não suporta olhar na cara do pai dela. Querido, não sei se você entendeu ainda, ou querida, se você não entendeu ainda, quando a gente casa não somente com a pessoa, a gente casa com a família toda. Ou não? Só tem um jeito de você não casar com a família toda. Casa, vai morar no Japão. Bem longinho. Casa e vai morar bem longe. Porque é a única forma de você não conviver. Amém, queridos? Então, aqui dentro disso aqui, havia essa imposição. Falou assim, olha, vai lá, e a mulher que Deus mostrar para você, ela tem que vir junto. Ela tem que abraçar. Porque você já pensou a frustração de Abraão? Abraão tinha tido uma promessa, tinha gerado um filho da promessa na sua velhice, e de repente esse filho, por causa de um amor, como muita gente, por causa de uma paixão, um coração apaixonado, um coração que fica doidão, né? Fica doidão ali, cega tudo, não enxerga mais Deus, não enxerga mais propósito, não enxerga mais ministério, não enxerga mais nada. Só enxerga o amor da sua vida, a paixão da sua vida e vai atrás da sua paixão. O que teria acontecido na vida de Isaac se Abraão não tivesse colocado essa condição? Uma coisa que eu sempre falo para o meu filho, filho, qual que é o propósito da tua vida? Ele fala, pai, eu quero ser missionário. Falei, contanto que não seja na Índia, filho. Na Caxemira, qualquer lugar. Eu sempre falo assim, então tá, filho, quando você for escolher uma menininha, né, teu coraçãozinho começar a se inclinar para isso, querido, pense bem e tenha convicção de que essa pessoa, filho, tem um chamado missionário. Para que ela não destrua o teu ministério. Porque antes de casar, só love, só love. Vamos caminhando aqui, a gente vai tratar mais sobre isso. Versículo 6, cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Então, portanto, havia uma promessa não negociada. Amém? Olha, não tem como negócio.
A condição é essa e ponto final. Eu gosto de essas expressões bíblicas que demonstram bem claramente assim, a forma como essas pessoas enxergavam a sua vida. Então, por exemplo, Abraão ele tinha convicção, olha, o anjo do Senhor vai na frente. Mas, caso o anjo mostre uma mulher que não se encaixe nesse padrão, o anjo se equivocou. Amém? O anjo está indo na frente, meu querido. E o anjo vai providenciar para que você traga essa mulher. Se essa mulher não quiser trazer para você, não quiser vir para cá, então alguma coisa está errada. Entendeu? O anjo, sei lá, falhou. Tem que trocar de anjo nessas horas. Versículo 8. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade de Naor, onde Naor tinha morado. Esse Naor, portanto, era irmão de Abraão, né? Okay? Era tio de Isaac. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do céu, meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede-me que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. Então, a tal da Rebeca, ela era neta de Naor e prima de segundo grau de Isaque. Betuel era primo de Isaque, então ela era filha de Betuel, que era primo de Isaque, então ela era uma prima de segundo grau. Versículo 16... A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tiveram relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Uma qualidade que havia em Rebeca era essa qualidade de fazer além do que lhe foi pedido. Isso é uma coisa fantástica. Vivendo numa geração que a gente tem hoje, onde nem o que é pedido é feito, você ter na sua vida uma mulher, uma esposa, ou um marido que faz além do que foi pedido, é muita graça da parte de Deus. Então, olhe para isso, sabe? Uma das outras coisas que a gente tem que olhar nessas questões ligadas aos relacionamentos é, perceba o quanto essa pessoa é mesquinha, egoísta, só pensa nela, não move um dedo, sabe? Você já percebe que a pessoa, assim, nos relacionamentos, você percebe que já tem alguma coisa errada ali. Que a pessoa só quer fazer do jeito dela, as coisas, as coisas que ela quer fazer e mais nada. Percebe isso? Amém? Percebe isso? Porque ali, meu querido, é assim, namorado que não move um dedo além do que lhe é pedido, e olha lá, fatalmente será um péssimo marido. E vice-versa. Versículo 21, sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não corado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. E perguntou, de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite.
Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor. Respondeu ela. E acrescentou, temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. Uma outra forma, né? Novamente trazendo essa forma como eles enxergavam a vida, né? Abraão entendia que, olha, o anjo do Senhor vai na frente. Você crê nisso, meu querido? Que o anjo do Senhor, os anjos do Senhor se acampam ao seu redor? Amém? Então não é somente a questão da presença de Jesus constante na minha vida, a questão de que os anjos estão o tempo todo cuidando de nós, de cada um de nós, em nome de Jesus. E a outra questão então aqui, também é esse entendimento do servo, olha, o Senhor está na frente, Ele me conduziu, Ele me trouxe até aqui. Amém? Uns exemplos em Gênesis, por exemplo, Melquisedeque disse que foi Deus quem deu a vitória a Abraão na guerra contra os 5 reis. Abraão cria que Deus enviaria o seu anjo na frente do seu servo para encontrar a esposa para Isaque. O servo de Abraão cria que Deus o conduziu para encontrar Rebeca. Por isso, meu querido, é importante caminhar debaixo da direção de Deus. Sempre ore assim, Senhor, vai na frente. Deus, não me deixe escolher uma pessoa errada para a minha vida. Sabe, eu creio, meu querido, que o Espírito Santo, quando você está tendo um relacionamento, ele te dá sinais assim, ó. Olha, o caráter dessa pessoa é interessante. Essa é uma pessoa que ama a Deus, que é apaixonada por Deus, que está disposta a viver tudo para Deus. Sabe, eu tive outros relacionamentos antes da Kátia. Milhares. E meninas crentes, assim, sabe? Só que haviam coisas que me incomodavam naqueles relacionamentos. Que algumas coisas não se encaixavam. E uma das coisas que não se encaixavam era a visão. Era propósito de vida. 2 delas eram bem financeiramente falando. Meus pais eram de um nível social médio para cima. E eu era médio negativo. Eu era pobre e negativo. Eu era aquele que não tinha dinheiro nem para pagar um picolé. E graças a Deus, todos esses relacionamentos, graças a Deus, deram em nada. E graças a Deus. Graças a Deus. Aí o dia que eu conheci a Kátia, na hora. Pum, essa aí é pobre igual eu. Olha só, é pobre, bonita, ama a Deus, fazia seminário junto comigo, né? Se converteu de verdade, né? E vai morar comigo embaixo da ponte, se necessário. Entendeu? Né, amor? Não, embaixo da ponte não, vai me largar, miserável. Sabe, isso. Então, as questões, quando você vai escolher uma pessoa para a tua vida, você tem que tomar alguns cuidados, entende? Essa questão social é uma. Se você é pobre, querido, sabe, e você, acostumado com a pobreza, está disposto realmente a viver qualquer tipo de situação, e você casa com uma pessoa que vive uma outra situação, você trazer ela para essa situação, não faça isso. Amém? Se você vai abraçar uma pessoa numa situação, numa condição social, que não está disposta a viver aqui embaixo, por que casou? Amém, queridos? Então, olha só. Por isso é importante caminhar debaixo da direção de Deus, em especial quando se trata de escolhermos com quem vamos nos casar. Amém? Solteiros, estou falando isso para vocês. Quem já casou, nem vem com conversa para cima de mim. Ah, Pipe, mas agora já era. Agora já era. Entendeu? Não escolhemos pessoas para casar fora da direção de Deus, meus queridos. Amém? Ah, Pipe, mas ele não é cristão, ou ela não é cristã, mas eu gosto tanto dela.
E daí vem perguntar para mim, né? O que você acha? Eu falei assim, o que eu acho é o que a Bíblia acha. O que eu acho é o que a Bíblia acha. Entendeu? A Bíblia fala sobre julgo desigual, não fala? Eu tenho uma pregação lá no Metalcast ou no YouTube, você vai lá e o cristão e o divórcio, você assista lá. O que a Bíblia fala a respeito dessas questões. A respeito do casar com uma pessoa que não é uma pessoa cristã nascida de novo. Entende? Não embarque nessa, meu querido. Não existe coisa melhor do que você orar junto com a sua esposa. Você criar seu filho no reino, no evangelho, na igreja. Amém? E aí que eu penso que desigrejado, esse movimento é um movimento que não nasceu no coração de Deus. Porque filhos se criam na comunhão, na igreja, aprendendo a servir, aprendendo na escola dominical, na salinha. Amém? É isso aí. Eu fui criado assim. Fui criado na marra, na Igreja Presbiteriana do Brasil, querido. Eu, a criança agitadinha ali, ó, queria pular, e aquele culto fúnebre. E eu tinha que ficar ali, ai de mim se eu desse um pio na hora do culto. Não tinha escolinha, essas coisas não. Não tinha nada. Ficava sentadinho ali no culto, aquele calor de 48 graus lá em Foz do Iguaçu, né? Aquela pregação que eu não entendia nada do que estava acontecendo ali. E a gente ia falar, mãe, psiu. Só assim, ó, psiu. Quietinho, nem um pio. Cri, 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 terminava o culto. Era isso aí. Fui criado ali, ó. Aí tinha a escola dominical, domingo de manhã a gente era obrigado a ir para a escola dominical. Toda a família ia para a escola dominical, domingo de manhã. Entendeu? E aí na adolescência, né, a gente se revoltou, saiu da igreja, né, sem muita consciência disso. E aí quando eu estava lá no mundão, vivendo as coisas no mundão, as coisas que viviam, ainda que pecado, ainda assim, aquela semente que havia sido plantada no coração, enquanto criança, sempre vinha à tona. E eu orava. Ainda que eu não tinha nascido de novo, eu orava no meu secreto com Deus e falava, Deus, me perdoe. Me perdoe. Eu lembro a primeira vez que eu fui num show de heavy metal. Eu era punk, né? E punk era tipo assim... Punk era uma coisa meio política, assim, né? A gente não tinha música que falava do Satanás, música do diabo, não tinha isso daí, né? Era uma coisa meio que de paz, né? Anti-guerra, anti-governo, era esse tipo de coisa, né? Aí, meus amigos punks foram para um show de heavy metal. E eu não gostava de metaleiro, né? Tinha uma raiva de cabeludo, porque para mim era tudo do demônio, entendeu? Eu estava lá no movimento punk, que era político, mas para mim heavy metal era uma coisa do Satanás. E dito e feito, fui num show lá, cheguei lá, tinha uma banda de thrash metal tocando, os caras com a camiseta do Metallica, aquele demônio Jump in the Fire, assim, né? E eu olhei assim, meu Deus, tudo endemoniado, né, cara? Os caras com a camiseta do Slayer, assim, pentagrama, fez tudo coisa do demônio, né? Por que eu estou falando isso? Não sei. Então, porque a sementinha estava lá, né? A sementinha estava lá, falava assim, cara, isso é tudo do demônio, entende? Eu olhava para aquilo, isso aqui é do demônio, eu me sentia péssimo ali, mas era punk, mas metal era coisa do demônio, eu não tinha, né? Depois, né, Jesus me converteu ao heavy metal, mas até ali era complicado estar nesses lugares, né? E os caras usando droga, eu falei, meu Deus, os caras usam droga. E, queridos, eu posso garantir para vocês que foi a minha criação no Evangelho que concedeu a mim toda a graça para eu não ter me envolvido em drogas. Se eu não tivesse me criado no Evangelho, meus queridos, eu estaria morto há muito tempo. Morto de uma overdose, porque eu era louco, eu era radical em todas as coisas. Entendeu? Só pela graça mesmo. Então, queridos, lugar de filhos é na igreja. Você não sabe a alegria que é da minha vida, ver meu filho servindo o reino de Deus. Filhos têm que ser criados na igreja. Então, assim, sabe, esse movimento desigrejado é um movimento irresponsável, é um movimento egoísta, é um movimento não resolvido, de gente que precisa se resolver. Em nome de Jesus. Precisa parar de olhar para as suas frustrações, para o seu umbigo, olhar para os seus filhos, olhar para a geração de amanhã e investir suas vidas. E isso acontece na comunhão com a igreja. Já falei, não me importa se tem placa, não tem placa, que eles têm horror à placa. Arranque a placa, jogue fora. Não precisa ter cadeira. Claro, não precisa ter cadeira, não precisa ter microfone, não precisa ter nada disso. Esquece toda a estrutura. Mas se reúna em nome de Jesus. Se reúna. No mato, na praia, numa praça, numa garagem, no quarto, aonde quer que seja.
se reúna com irmãos em Cristo Jesus. E sirva seus irmãos em Cristo Jesus. Eu vou escrever um livro ainda sobre desigrejados, em nome de Jesus. Primeiro eu tenho que escrever mais uns 10 antes, mas vamos lá. Versículo 28, queridos. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem. Esse Labão é aquele que mais tarde vai ser o sogro de Jacó. Então você vê que já era uma cultura deles ali casar entre parentes, né? Parentes não, mas né, aquela família que estava ali ao derredor. Versículo 30, pois tinha visto o pendente, as pulseiras no braço de sua irmã, e ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos. E disse, venha, bendito do Senhor, por que fica aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim o homem dirigiu-se à casa, e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos, e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse, não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Disse Labão, então fale. E ele disse, sou servo de Abraão, o Senhor o abençoou muito, e ele se tornou muito rico, e deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher de meu senhor, na velhice, lhe deu um filho, que é o herdeiro de tudo o que Abraão possui. E meu senhor fez-lhe jurar, dizendo, aí toda a história aqui, né, não vou repetir, ler novamente, a partir do versículo 50. Labão e Betuel responderam, isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor, nem contra. Aleluia! Aleluia! Quando Deus te dá uma ordenança, meu querido, e a palavra é muito clara, olha, se você crê que tudo que está escrito aqui é a palavra de Deus para a tua vida, amém? Aqui diz o seguinte, meus queridos, viva na direção do Espírito Santo, amém? Quando for escolher alguém para a sua vida, que seja crente igual você, que ame o Senhor, não seja movido por paixão, não seja movido por rostinho bonito, por físico, não seja movido por essas coisas, seja movido por propósito, em nome de Jesus, por propósito, amém? Aqueles homens ali, diante de tudo que o servo havia dito, falaram assim, mas o que a gente vai falar? Já viu gente que chega para você, alguém já chegou para você alguma vez e falou assim, Pipe, Deus falou comigo que eu tenho que fazer isso, o que você acha? Por que pergunta um negócio desse para a gente? Deus falou, eu falei assim, então não tem mais nada para ser dito, meu querido, não precisa perguntar isso para mais ninguém. Se você tem convicção que foi Deus que falou, faça, em nome de Jesus. Agora, Pipe, tem um cara lá no meu trabalho que é satanista, e Deus falou para mim casar com ele. Falei assim, olha filha, qual Deus falou com você? Só se for o Deus deste mundo, porque não, isso não vem da parte de Deus. Amém? Então aqueles homens olham para aquilo que o servo havia falado, e falam, não tem mais nada o que se falar. Se Deus tem um propósito na vida de Isaac, e Deus mandou você aqui, obviamente que Rebeca faz parte desse propósito. E o propósito então é que ela saia e vá para lá para que se cumpra o chamado de Deus. Amém? Isso é o movimento correto. Todo casamento, toda unidade, toda união entre um homem e uma mulher tem que ser na direção do centro do coração de Deus. Amém? Para isso Deus nos chamou. Por isso, olhe para a tua vida, olhe para o teu casamento, ou para a tua vida de solteiro na hora de escolher, né? Para quem for escolher. Quem já está casado, meu querido, como é que está esse negócio? Está ajustado? Os dois estão com o mesmo foco? Os dois estão indo na direção do que Deus quer para a sua vida? Em nome de Jesus? Ou não? Um está segurando, tendo tropeço. Eu conheço gente que parou de vir na igreja porque a esposa não quis mais vir. Conheço, né? Esposa que deixou de vir porque o marido não quis mais vir. Lasque-se. Deus é o propósito. Precisa buscar a Deus em nome de Jesus. Se alguém pode salvar alguma coisa, é no coração de Deus. Caminhando no coração de Deus. Fora disso, meu querido, o que Paulo fala? Olha, para mim é o seguinte, eu vou resumir em outras palavras. Para mim, esposa,
marido que não quer servir a Deus é pagão. É pagão. Nunca se converteu. E aí é o seguinte, eu não quero servir, eu quero ir para o mundão. Paulo fala o quê? Deixa que vai. Você não foi chamado à escravidão. Deixa que vai. E vai viver para o Senhor. Vai viver para o Senhor. Esse nunca vai te abandonar. Esse vai ser sempre fiel. Esse vai ser sempre teu sustento. Vai estar sempre presente na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Entenderam isso? Não case com um pagão. Se você está casado com um pagão, meu querido, continue servindo a Deus em nome de Jesus. Se já está nessa condição, Paulo fala o seguinte, olha, não separe. Mas se o pagão quer se separar, deixe que vai. Amém? Deixe que vai. Agora tem os enganos, né? É bom fazer esse parênteses aqui, que agora Deus falou comigo aqui para falar um negócio para vocês. Tem os enganos, né? Eu já fiz casamento assim. O cara estava aqui na época do namoro, todo domingo. Todo domingo estava aqui. E aí, esse foi o primeiro que eu fiz assim, né? Então tá, vamos lá. O cara que todo domingo é crente, né? Tal. E aí, fui lá, casei. Nunca mais apareceu. Nem ele, nem ela. Entendeu? Aí o seguinte, teve uma outra situação, mesma coisa. Todo domingo aqui. Todo domingo. Pipe, eu quero que você faça nosso casamento. Primeiro vamos conversar. Conversei. E aí? Primeira coisa, você precisa se batizar. Primeira coisa, você precisa se batizar. Eu estava colocando à prova se aquela pessoa de fato cria. E não estava aqui só fazendo volume. Se batizar. Mas para se batizar, você precisa ter convicção do que é o batismo, do porquê que você vai se batizar. Vamos lá, conversando. O que você pensa sobre Jesus? Jesus é um cara legal. Pronto, não faço mais o casamento. Não faço mais. No que você crê, meu querido? Eu creio na Mônica. Creio no tio Patinhas. Creio nisso. Então Jesus é um cara legal, é isso aí. Então tá bom, acabou. Não faço o casamento. Ficaram bravos comigo. Não faço, meu querido. Não faço. Amém? Eu não fui chamado para fazer esse tipo de coisa. Amém? Se você está aqui nessa noite, você se envolver com uma pessoa que não é cristã, já te adianto, não perca seu tempo me procurar para fazer um casamento, que eu não vou fazer. Amém? Amém? Procure outra pessoa, mas eu não faço. Porque eu não entendo que isso vem do coração de Deus. Amém? Versículo 51. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela se torne a mulher do filho do seu Senhor, como disse o Senhor. Então, mais uma vez, a família deixando claro que ela estava submissa à visão de Deus e à vontade soberana de Deus. Amém? Versículo 52. Quando o servo de Abraão ouviu o que dissera, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: deixe-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe responderam: deixe o jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse: não me detenham, agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão, vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então lhe disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. A prontidão de Rebeca em servir ao Senhor, em fazer a vontade do Senhor, demonstra o caráter dela. Eu quero fazer aquilo que Deus quer fazer. Na vida dele e na minha vida, em nome de Jesus. Que coisa linda, meus queridos. Quando a gente já estava casado, eu e a Kátia, e veio a proposta da gente vir embora para Curitiba, como os dois estão inseridos numa mesma visão, Deus pega e confirma no coração dos dois: é isso que eu quero. Viemos para cá sem nada, absolutamente nada.
em obediência à vontade de Deus. E se eu lá tivesse dito, eu não vou. Vou viver minha vida, tocar meus rock rock and roll e lasque-se. Ou ela tivesse dito, não vou ficar longe da minha mãe, longe do meu pai. Conhece gente que casa e não consegue ficar longe de pai e mãe? Hein? Conhece? Conhece? Gente que não consegue ficar longe de pai e mãe, casa e quer morar juntos. Uma coisa que eu digo para vocês, queridos, quando casarem, não morem juntos com pais e mães. Está repreendido em nome de Jesus. A não ser que você tenha, muita graça de ter sogros que realmente, sejam sábios. Mas a maior parte das vezes é uma tragédia. Então Deus tem misericórdia. Eu sei de situações financeiras que muitas vezes a gente não tem o que fazer. Amém? Não estou falando disso. Mas se tiver condições financeiras, não more junto em nome de Jesus. Versículo 59, despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que acompanhavam, e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Olha só que lindo, havia um propósito. Um casamento com propósito. O foco do casamento não era o amor, o foco do casamento não era um par de olhos bonitos, um rostinho bonito. O propósito era maior. Até porque Isaac nem conhecia ela, e ela nem sabia quem era Isaac. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu levando Rebeca. Isaac tinha voltado de Beer-Lahai-roi, pois habitava no Neguebe. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Acho interessante essa coisa do se cobriu com o véu. Porque assim, tirando ela, que já estava numa situação que ia casar com um cara que ela não conhecia pessoalmente, só de ouvir falar, não conhecia pessoalmente, mas havia uma coisa a mais, havia um propósito. E aí eu fico pensando no Isaac, que estava chegando a mulher lá para casar com ele. Ele não conhecia ela também. Não sabia se era a Dercy Gonçalves, ou se era sei lá quem, se era a Miss Brasil. Não sabia. E ela ainda cobre o rostinho. A Bíblia fala isso, que ela cobriu o rosto. Na hora ele imaginou, vixe, deve ser um canhão. Cobriu a cara. E o interessante, vamos continuar lá com o texto. Versículo 66. Depois que o servo contou a Isaque tudo o que havia feito, Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Olha que lindo. Ele só foi conhecer ela naquele momento em que, no momento das núpcias ali, em que realmente foi consumado o casamento. E o texto fala que ele amou ela. Então assim, casamento com propósito, ele está acima do amor. Primeiro vem o propósito, depois vem o amor. Primeiro você tem que ter essa convicção. Por quê? Porque muita gente inverte as coisas, primeiro ama, e depois talvez propósito. Quem sabe? Quem sabe algum dia, algum momento, tem algum propósito na minha vida. Então, primeiro é amor. Amar, beijinho, beijinho, cafezinho, cafezinho. Nada de propósito. Só love. Só love. Entendeu? O só love, no tempo, cobra. Porque uma hora, o só love, aquela paixão, porque não tem propósito. Porque não tem propósito. É um casamento voltado somente para o amor, não tem propósito. Deus não está no centro, Deus não é o foco do nosso relacionamento. Nosso relacionamento é viver egoisticamente um para o outro. Essa é a única coisa do relacionamento. Não tem propósito. Então, primeiro o amor e depois o propósito. Não é assim que as coisas funcionam em Deus. Primeiro é um propósito. E aí você aprende a amar dentro desse propósito. Sabe por quê, meus queridos? Tem muita gente casada, que hoje perdeu um pouco desse encanto do amor e está perdido.
Porque não tem mais amor, não tem mais propósito, não sabe mais o que fazer da vida. Porque se arrepende do casamento, se arrepende da escolha que fez, e agora acabou tudo. Porque foi movido pelo tal do amor, da paixão, e não do propósito que está acima de tudo. Agora, quando você casa com um propósito, que os dois estão inseridos nesse propósito, meus queridos, ninguém pode destruir o amor entre vocês. Mas Pipe, poxa, Pipe, agora que você vai falar isso, devia ter falado isso lá 10 anos atrás. 10 anos atrás devia ter falado isso para mim. Que talvez hoje eu não estivesse vivendo essa situação. Então assim, o que eu quero dizer para vocês é que ainda há esperança em nome de Jesus. Qual que é a esperança? A esperança é que agora os dois no casamento, em nome de Jesus, coloquem um propósito e aprendam a amar um ao outro em nome de Jesus. Amor não tem nada a ver com sentimentos. Eu não estou dizendo que eu não tenho sentimentos pela minha esposa. Amém? Não é isso. Não vou descrever aqui para não deixar vocês coradinho aqui. Entende? Mas eu beijo a minha esposa todos os dias, eu abraço ela todos os dias, eu digo que ela é linda, eu amo, eu falo palavras de amor para ela todos os dias. Nós estamos casados há 21 anos. Já passamos todo tipo de crise imaginável. Mas amo a minha esposa. Declaro isso claramente para ela. Por quê? Porque primeiramente existe um propósito na nossa vida. O propósito, primeiro é Deus. Nós amamos a Deus e queremos viver para Deus. Segundo, nós somos casados, nós temos um compromisso. Tem um livro do Francis Chan que eu quero indicar para todos vocês, meus queridos. Solteiros e casados, principalmente para solteiro, que ainda vai entrar numa relação. Eu e você para sempre, o casamento à luz da eternidade do Francis Chan. Eu já tinha lido vários livros sobre casamento, mas quando eu li esse livro revolucionou a forma como eu enxergo o casamento a partir de então. À luz da eternidade, existe um propósito, é a eternidade. Entendeu? E se Deus colocou do meu lado uma pessoa para eu amar por toda a eternidade, encaminhá-la até a eternidade, eu vou fazer de tudo para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Entendeu? E a coisa fica diferente. Se você se ajoelhar todos os dias, clamar a Deus, Deus me faça amar minha esposa, Deus me faça amar meu marido, o propósito. O primeiro propósito do casamento, então, é glorificar a Deus. O segundo propósito do casamento é eu apresentar a minha esposa diante de Deus, amando-a como Cristo me amou. Olha que lindo! Ah, mas eu não sinto mais nada. Lasque-se, vai ter que sentir em nome de Jesus. Busque isso, busque, quebrante, esmurre o seu corpo, reduza ele à servidão em nome de Jesus. Que Deus vai te honrar. Deus vai te dar graça em nome de Jesus. Lute contra todos esses pensamentos do demônio de que o amor acabou. O amor para aqueles que estão em Cristo nunca acaba. É impossível, não tem como. Se acabou, você se perdeu no caminho. E volte para o caminho, em nome de Jesus. Volte, está faltando oração, está faltando consagração, está faltando alguma coisa. Clame, esqueça sentimento, comece a abraçar, comece a beijar, e comece a tomar café, e começa, sabe, em nome de Jesus. Mas busque em nome de Jesus, a restauração do casamento. E encontre esse propósito, sirva a Deus em nome de Jesus. Eu quero encerrar, meus queridos, falando então rapidamente, que o que nós aprendemos com essa história? Nós aprendemos que, primeira coisa, que a paixão jamais, meus queridos, a paixão, ou os amores que sejam, jamais deve intervir no grande propósito de Deus para as nossas vidas. Nisso você descobre quando uma relação é saudável aos olhos de Deus, quando os dois estão focados em Deus. Se não tem foco em Deus, está totalmente errado. É momento então de voltar atrás e ver aonde está o problema. Segunda coisa, não adianta somente parte do propósito estar no outro. Isso é irrelevante no início de uma relação, mas no amanhã elas pesam. Ou seja, os propósitos têm que ser exatamente os mesmos. Não pode haver tropeços, não pode haver bifurcações. Amém? Deus tem um chamado para mim para ir para a Índia. Deus tem um chamado para a Kátia para ir para o Uruguai. Não dá. Não tem como. Mesmo propósito.
Não pode ser somente partes. Então você está lá conversando com a solteirinha lá. E aí? Qual é o propósito da tua vida? Meu propósito é trabalhar com índios no Amazonas. E o teu? O meu é trabalhar na praia, na bola de neve, evangelizando surfista. Não vai dar, filha. Amém? Não entre na vida dela, não acabe com o ministério dela. Deixa ela trabalhar com os índios. Vai lá na praia, você vai arranjar uma surfistinha, em nome de Jesus. Amém? Terceira coisa, observe se a pessoa que você se interessa é egoísta. Egoísmo é falta de Deus, meus queridos. Quarta coisa, observe a visão que a pessoa tem acerca da vida. Enxergar a soberania de Deus em tudo é o que traz descanso para a alma. Amém? Sabe um homem ou mulher ranzinza que reclama de tudo o tempo todo? O tempo todo está reclamando da soberania de Deus? Tome cuidado. Afaste-se. Fuja louco, que nem minha sogra fala. A quinta coisa, observe a prontidão em servir. Isso que havia de poderoso na vida de Rebeca. Ela servia além. E a sexta e última coisa, que nenhuma paixão roube de você o propósito maior da vida, que é amar e servir a Deus acima de todas as coisas. Amém?